Eu me lembro outro dia lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Como segunda pergunta, como você vê o Peru? Um time que veio de uma vitória diante do Uruguai, mas é um time que bate muito. Meus amigos, no vídeo de hoje, vamos falar da provável escalação. O Brasil está escalado contra a seleção do Peru. Teve a saída do Danilo, mas não ficou barato não, viu? Dorival Júnior desabafou, né? Com tudo isso que é dito contra o jogador da Juventus. E também temos o momento quinta série, não poderia deixar de ser. Solta as notícias, Tima! Pois é, rapaziada, a seleção brasileira pega a seleção do Peru nesta terça-feira. Vou narrar esse jogo aqui, 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. E Dorival Júnior, ele falou que não é um desabafo, mas para muita gente, para mim também foi um desabafo do treinador da seleção brasileira. Dorival Júnior falou aqui sobre a grande marcação, a grande cobrança que a seleção brasileira vem tendo aí com os seus jogadores, e falou em tom, não foi de desabafo, mas comparou o que falavam de antigamente de grandes craques da seleção brasileira e que com o tempo se mostraram craques que eram chamados de bagres. Eu me lembro outro dia lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. É uma reportagem de 1979, eu vou até arrastar aqui para vocês verem, ó, deixa eu ver aqui. Seleção apenas um time comum, tá aqui, ó, Festival de Bagres da seleção brasileira, já não é brasileiro, o melhor futebol do mundo, e como encarar tal realidade, olha aqui, ó. Leão, Falcão, Sócrates, Zico e Zé Sérgio, ao festival de cabeças de bagre. 2, 3 craques no máximo é o que resta do ex-grande futebol brasileiro. Então, é o Dorival Júnior aqui trazendo essa questão das comparações, né, com antigamente. Deixa eu só voltar para cá, pronto, tá aqui, Dorival vai falar de novo que esses caras, Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão, eram chamados de bagres. E está comparando com a seleção brasileira de hoje. E tem que ter uma paciência, que esses jogadores não são bagres e podem se tornar craques. Aí eu não concordo com o Dorival não, mas vamos acompanhar aqui. E de repente ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. Eduardo sabe do que eu estou falando. É essa imagem aqui que eu mostrei, né? Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo nas mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro. E nós vamos alcançar tudo isso. Olha aí. Então, é o Dorival Júnior falando dessa reportagem. Imagina esse jornalista, né, o Tonico, como estará hoje. Já que Falcão, Cerezo e Sócrates não eram craques da opinião do jornalista. Imaginem esses jogadores que estão hoje. Dorival, essa transformação realmente não vai acontecer não, viu? Me desculpe aí, eram jogadores promissores. Isso aí foi em 1979, né? O Brasil só veio ganhar uma Copa do Mundo 15 anos depois, mas teve a seleção de 82, que todo mundo reverenciou. Essa seleção que jogou um grande futebol, e esse grande futebol tá muito longe de acontecer com esses jogadores que Dorival Júnior vai escalando, rapaziada. Vocês concordam comigo? Deixa aqui no comentário. Meus amigos, vou colocar aqui a escalação do Brasil. O Brasil tá escalado, né, contra a seleção do Peru. Ederson no gol, mais uma vez. Wanderson na lateral direita. Não ficou barato, não. Vou trazer aqui o que ele falou de Danilo.
Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga e Abner na lateral esquerda. A dupla de volantes da seleção. Novidades, André perde a posição, Bruno Guimarães entra no lugar dele, né? Um dos preferidos de Dorival Júnior, claro. Gerson na segunda volância no lugar de Paquetá, que foi cortado. Matheus Pereira finalmente foi convocado para a seleção brasileira no lugar dele, mas vai começar no banco de reservas. E o Rodrigo do Real Madrid aí na meia de ligação. E no ataque, Savinho, Rafinha e Igor Jesus. Não necessariamente nessas posições. Rafinha provavelmente vai jogar ali na ponta esquerda e Savinho na ponta direita, mas sempre com esses dois pontas. O Dorival Júnior não muda absolutamente nada. É tudo 6 por meia dúzia, mas o Igor Jesus vai ganhando a confiança, claro, fez o primeiro gol, deu essa pontuação aí a Danilo. Já já a gente vai ver o momento quinta série aqui, meus amigos. Mas ele falou aqui da saída de Danilo e a entrada do Wanderson no lugar de Danilo. Primeiro não foram testes, já foram definidos isso, anteriores até a primeira partida, era uma decisão nossa. Segundo ponto, Wanderson realmente tem um poder de ataque interessante. Nós temos que buscar um equilíbrio pelo setor, até porque a presença do Danilo ali, como um terceiro homem de marcação, tem sido muito importante. Um jogador que tem uma experiência muito grande e que tem nos ajudado nesse momento de transição que estamos passando. O capitão da equipe amanhã será o Marquinhos. O capitão da equipe será o Marquinhos, ele vai falar aqui, é o próximo take que eu vou colocar. Mas ele falando dessa saída de Danilo, que vem sendo muito importante, conversou com o Wanderson. O Wanderson é um lateral que joga para o ataque. É um lateral que apoia bastante. Dorival Júnior vai com o Wanderson porque é mais ofensivo. Vai partir para cima do Peru. Agora, ele dizia, porque o Danilo tá ajudando muito, mas não joga futebol, Dorival Júnior. Ele pode ajudar, se ele ajuda muito na conversa, ele é ali um braço direito de Dorival Júnior, coloque ele para ser seu auxiliar técnico na seleção brasileira. Esse cargo tá vago aí na CBF, já que há um rodízio aí, não é, de auxiliares técnicos chamados a cada convocação da seleção brasileira. Coloque Danilo, não convoque como lateral direito e zagueiro, né? Zagueiro, reserva da Juventus e convocado para ser lateral direito titular da seleção brasileira. Não, convoque ele como seu auxiliar técnico, já que ele é tão bom na conversa, já que ele é um líder, ele sabe realmente conversar com os jogadores, chame ele para ser auxiliar, mas não lateral direito titular da seleção, Dorival. E ele falou aqui do novo capitão da seleção brasileira, Marquinhos. Só é capitão porque Danilo não vai sair como titular. O capitão da equipe amanhã será o Marquinhos. E eu espero sim um rendimento satisfatório daqueles que estão e que possamos ter uma atuação em excelente nível, melhorando a cada momento, já que esse é o principal objetivo nesse instante. Buscarmos aí um resultado respeitando muito o nosso adversário, que também vem num processo de recuperação nessa fase. E ganhou da seleção do Uruguai, não é? A seleção do Peru se aproveitou do mau momento do Uruguai. Tudo virou lá na seleção uruguaia contra Marcelo Bielsa. E o Peru ganhou da seleção do Uruguai. Vitória importantíssima. Vamos ver se vai aprontar para cima do Brasil dentro dos domínios nacionais, rapaziada. O Peru, que não ganha do Brasil desde 2019, ganhou um amistoso contra a seleção de Tite por 1-0 lá nos Estados Unidos, meus amigos. Então é o Marquinhos com essa braçadeira de capitão, e eu disse a vocês que ele não ia deixar barato sobre a saída do Danilo. E ele saiu em defesa do seu lateral direito e jogador que tem mais apreço pelo treinador da seleção brasileira. Eu só acho que nós não podemos nos esquecer que é um jogador que tem 11 anos de Europa, jogando nos maiores clubes do futebol europeu. Aqui no país, infelizmente, nós temos sim essa dificuldade de entendermos as condições de um companheiro. O Danilo, para quem não o conhece
é impressionante o que ele ajuda, o que ele auxilia e o que ele tem contribuído para todos nós. É impressionante como ele auxilia. Então, Dorival Júnior, coloque ele como auxiliar técnico. Em todos os sentidos. Ontem mesmo, ele teve uma longa conversa com o Wanderson. A todo momento, ele está se preocupando em ajudar a buscar as correções que nós estamos precisando. Então, as preocupações, as correções, isso é um papel de um auxiliar, claro, não de um lateral direito titular da seleção brasileira. Vou ficar, mais uma vez, eu vou tocar nessa tecla. Então, o que ninguém entende, Dorival, que ele começa falando, ninguém entende a história dele, 11 anos na Europa, ninguém entende como um lateral direito tem cadeira cativa na seleção brasileira sem jogar futebol. A gente não precisa de coaches, a gente não precisa de motivação, motivadores, nem também auxiliares dentro de campo, a gente precisa de jogadores. Caras que joguem futebol com a camisa da seleção brasileira, Dorival. E não poderia faltar, rapaziada, a nossa quinta série, né? O Igor Jesus foi perguntado por um repórter sobre a expectativa, não é, de pegar o Peru. E foi dessa forma que o Igor Jesus reagiu e também o Luiz Henrique, os dois companheiros do Botafogo. Como segunda pergunta, como você vê o Peru? Um time que veio de uma vitória diante do Uruguai, mas é um time que bate muito. Os caras já começam a rir. Peru, time, né? Não, vamos lá. É Peru, time, né? Vamos lá. Eu falei Peru, time, né? Eu falei Peru, time. Ele ainda colocou, fez aí, a gente entendeu, repórter. Mas a pergunta ela já não mais terá resposta nenhuma. A resposta foi essa. Ai, meu Deus. Aí o Luiz Henrique virou pro lado, tomou uma aguinha. O Igor Jesus se escondeu. Então, meus amigos, eu termino o nosso vídeo assim, né? A quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em vocês, rapaziada. E aí, meus amigos, o Brasil cresce pra cima do Peru. O Peru vai crescer pra cima do Brasil, rapaziada. Deixa aqui no comentário, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, no Solta a Voz Tribo, botão vermelho de inscrever-se. Deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.